Bom, pessoal, vamos falar agora de negociação com os norte-americanos. Eu incluí o Canadá, porque o Canadá está num processo muito de divulgação do país já há alguns anos, principalmente de 10 anos para cá, essa questão de contratar mão de obra estrangeira, oferecer oportunidades, então eu coloquei eles aqui, até porque eu falei do bloco econômico Estados Unidos, Canadá e México, então eu vou falar um pouquinho dos dois. Então vamos começar, obviamente, a falar dos norte-americanos, né? Os Estados Unidos é uma das maiores potências econômicas do mundo, junto com a China. É um país que tem uma representatividade enorme no comércio internacional, então não tem como você não dar credibilidade ou não considerar esse país na sua estrutura de comércio internacional, seja para comprar ou seja para vender produtos, porque é um grande mercado. Os Estados Unidos é um grande mercado consumidor, importa muito, é um país que tem um volume de importação muito grande. Por ter um volume de importação muito grande, ele acaba apitando, dando as regras no mundo, porque é gigantesco e com a sua economia interna ele consegue inclusive aquecer e pagar as dívidas externas, vamos dizer assim, dessas importações. Eles representam cerca de 40% dos negociadores estrangeiros com quem nos defrontamos, né? Ou seja, ali numa mesa de negociação, 40% dos negociadores que o Brasil trabalha são americanos. Eles têm uma característica muito interessante como povo, que eles são muito fechados. As grandes cidades cosmopolitas, ok, você tem ali um povo mais plural, uma cultura mais aberta. Agora, quando você vai para cidades menores, é um povo muito fechado ali na cultura deles. É um povo também que só considera os Estados Unidos o centro do mundo e o restante é o resto. Então você tem que saber entender essa característica cultural. Da onde é o seu fornecedor ou o seu cliente? Em que situação, nesse aspecto cultural e social, ele se encontra? Ele é aquela cabeça mais aberta, open mind, ou ele é aquele tipo de povo de alguma região menor ali, que o centro do mundo é ali o país dele, e que ele pode te olhar torto em algumas negociações se você não souber trabalhar essa questão de ganhá-lo na conversa, de ganhá-lo nos aspectos de camaradagem, de boa vontade. Então tem que saber trabalhar muito forte com o norte-americano. O norte-americano ele é um povo que nos negócios busca muito resultados. Então quando você trabalha, por exemplo, para uma empresa norte-americana, o foco dela é resultado. Diferente dos alemães que eu falei, que o foco é resultado, mas sempre envolvido em um processo. Não é que o americano quer o resultado a qualquer custo, não é isso. É que eles, se você tiver que simplificar o processo para chegar no resultado, eles não se importam. Diferente do alemão, que ele sim se importa muito ali com o processo, com o projeto. E para ele é importante entender como é que funciona isso daí. No caso norte-americano, ok, tem um processo, está funcionando, meu negócio é o resultado, né? É o shake hands, é fechar o contrato, é vender ou comprar bem. Porque eles são justamente entusiásticos nesse aspecto, eles são abertos, são mais abertos que os europeus, o americano é mais aberto, mesmo com toda aquela coisa de te olhar torto por você ser estrangeiro, mas ele é mais aberto numa mesa de negociação do que, por exemplo, um alemão. São extremamente persistentes, então é um tipo de negociador que na mesa que vai ficar te torrando a paciência, falando bastante, tentando convencê-lo de que a ideia dele é melhor, tentando convencer você de que o ponto de vista dele é o melhor numa mesa de negociação. São extremamente orientados para a ação. O que é isso? Vamos fazer, eu quero resultado, não importa como. São competitivos, sim, é um povo extremamente competitivo. Como característica cultural do norte-americano, ele não gosta de ficar para trás em nada, porque ele é a grande nação do mundo, é o grande povo do mundo, pertence à grande nação do mundo, é o melhor país do mundo, é a maior economia do mundo, os Estados Unidos mandam no mundo. Então eles têm essa cultura dentro deles, de que eles que mandam no mundo, eles fazem como eles querem e você tem que baixar a cabeça para eles, porque eles são os Estados Unidos, né? Maior potência militar, em tecnologia, não em número de soldados, porque aí é a China, maior economia, e as maiores empresas de tecnologia do mundo, aí começa aquela conversa fiada para tentar te convencer numa mesa de negociação de que eles são extremamente importantes e que você tem que saber trabalhar com eles, que você tem que saber dar o respectivo valor para o americano.
Eles são extremamente patrióticos, tá? Tem a bandeirinha deles em todo lugar. Eu tive oportunidade de, em viagem para lá, perceber isso. Você passava em algumas estradas, aquelas casinhas bem de madeira mesmo, né? Não simples, mas eles usam muita madeira, né, para construir casa, com as bandeirinhas na porta. Eles são realmente muito patrióticos, então você não tem hipótese alguma criticar o país deles, criticar a cultura deles, criticar o presidente, seja o Trump, seja quem for, se era o Obama, não importa, não critique. Se você tem interesses, e todos nós temos como negociadores internacionais numa mesa de negociação, você tem que saber fazer o trabalho. E o primeiro trabalho que você tem que fazer é justamente não ofendê-los falando do país deles. Isso é fundamental, eles não gostam que falem do país deles. Eles tendem a se isolar se você começa a fazer uma pressão numa mesa de negociação e são extremamente impacientes, né? Eles gostam de usar como esse meio de persuasão a barganha, o que você me dá, o que eu te dou, me dá isso que eu te dou aquilo, aquela coisa do dando que se recebe, né? Nesse jogo de negociação mesmo, não estou falando nada antiético, é um jogo de negociação. Ok, eu estou comprando, por exemplo, deles, então você me põe um pagamento antecipado a mais, que eu te dou um desconto. Então eles jogam muito essa questão da barganha. Numa mesa de negociação tem que saber interpretar isso, tem que saber jogar. Não tem jeito. Eles gostam de demonstrar poder, ou seja, eu tenho poder numa mesa de negociação, então você tem que tomar muito cuidado com isso do norte-americano, porque ele vai querer jogar isso para você, né? E grande pressão, eles adoram fazer pressão. O americano gosta de pressão, eles gostam de fazer as coisas correrem do jeito deles. E o que eles gostam de satisfazer numa negociação ali? A obtenção de melhor acordo tem que ser o ganha, pode ser o ganha-ganha, mas o ganha deles tem que ser um ganha gigante, o seu ganha tem que ser menor. Eles gostam de total cooperação, você tem que jogar junto com eles, tem que ser fiel a eles. Eles gostam de reconhecimento em resultados, então numa mesa de negociação, se ele te favorece em alguma coisa, você fala, pô, legal, que bom que você diminuiu o meu prazo de entrega. Você tem que reconhecer isso, que ele está te dando o resultado de alguma forma. Ou se você está vendendo para ele, você tem que reconhecer o quanto é importante você vender para ele, o quanto ele faz diferença na sua vida enquanto negociador. Porque é isso, ele gosta desse reconhecimento de resultados, não importa se é resultado financeiro, se é o resultado de uma negociação, se é um resultado de um primeiro contato, ele gosta disso, ele gosta de ter essa percepção. Ele gosta de negócios rentáveis, ele está sempre buscando essa coisa de ação constante, gosta de pressionar em relação a tempo, para eles tudo tem que envolver velocidade, ação. Então, diferente de algumas culturas que nós vamos ver, que o tempo para eles é importante no sentido de ter calma e de, muitas vezes o processo de negociação se estender muito, como é o caso dos asiáticos, o americano não. O negócio dele é business, é ação, se puder fechar uma rodada hoje, já vamos fechar o contrato. Ele pode mudar o acordo quando ele é colocado em propostas de ofertas razoáveis, ou seja, ele é mais flexível. Então, se ele percebe que você quer mudar a pauta de uma negociação, inclusive também beneficiando ele em alguma coisa, ele aceita. Ele não é igual ao alemão, por exemplo, fala, não, já está no contrato, já fizemos aqui o aperto de mão, shake hands, cai fora, não vou mudar. Ele não, ele é um pouco mais flexível, então dá para você trabalhar nesse aspecto com um americano, né? Eles gostam de trabalhar essa questão de antecipação, eles trabalham muito com risco. Então, eles gostam de antecipar circunstâncias, eles gostam de analisar situações, todas as eventualidades, probabilidades, porque o negócio para eles está muito claro no texto de vocês, é o próprio contrato. E é preciso sempre consultá-lo ao se lidar com novas situações que possam surgir ao longo do tempo. Então, o contrato para eles, quando eles fecham um contrato, uma negociação com você, a coisa tem que estar muito bem amarrada. Tudo tem que estar previsto no contrato. Então, quando você vai negociar com o norte-americano, o processo de negociação ele vai ter velocidade, ele vai ter pressão, ele vai ter muita arrogância do outro lado, porque ele se acha o centro do universo, é o maior país do mundo. Agora, na hora que você vai discutir o contrato, tem que ser muito detalhado, porque ele vai se apegar a tudo para o contrato. Não importa se ele disse que é azul é vermelho, se só estiver vermelho no contrato. Então, quando você vai bater o martelo
e passar para o passo seguinte, que é um contrato, você tem que saber negociar muito bem isso, olhar todos os detalhes, porque o norte-americano é isso, ele é muito dinâmico, ele é flexível em alguns aspectos. Ele quer o ganha-ganha, mas tem que ser o ganha melhor para ele, o seu ganha menorzinho e o ganha dele maior. Então tudo isso tem que ser levado em consideração a hora que você vai sentar numa mesa de negociação com o norte-americano, porque você vai ter que saber dosar os teus aspectos culturais, entendê-lo e puxá-lo também para uma situação onde você possa ganhar. Porque se deixar, ele vai te envolver nessa velocidade dele, de tudo para ontem, tudo tem que ter resultado, e você pode fechar uma péssima negociação. E negociações ruins, elas tendem a ter um desfecho ruim lá na frente. Tanto em embarque de produto, quanto pagamento, questão de contrato, de qualidade, de entrega, de prazos, tudo começa a dar problema. Então tem que tomar cuidado. O americano é muito nessa pegada. Canadenses. Os canadenses e brasileiros têm muito em comum, são receptivos e acostumados a essa questão multicultural, isso é legal. Você percebe, né, uma característica do canadense, muito essa questão da frieza, né? É um país que você tem uma mescla ali de cultura inglesa e você tem uma parte de cultura francesa. Então uma parte fala inglês, outra parte fala francês. Praticamente tem, né, duas grandes cidades, Montreal e Quebec, uma fala inglês, outra fala francês, que são consideradas as capitais, vamos dizer assim. Então é um país que vem tendo relações com o Brasil já há pelo menos há uns 10, 15 anos, nessa questão de levar profissionais para lá. É uma negociação, está havendo uma troca muito de profissionais, está havendo uma troca de mercado. Eles estão buscando algumas especializações em profissionais brasileiros, por exemplo, que não tinha, né? Então ele tem esse aspecto interessante de ser um ponto para a entrada de brasileiros, de profissionais brasileiros, e isso também acaba gerando um contato, um estreitamento maior com o nosso governo, com as nossas empresas, e aí começa a ter um relacionamento melhor, e isso é muito claro onde? Na parte de comércio de bens, serviços e investimentos. O Canadá ele trabalha muito forte na questão de mineração. A Vale, inclusive, comprou uma empresa canadense, isso é comércio internacional. Ela comprou a Inco, que é uma empresa que produz níquel há muitos anos atrás já. Então, foi uma primeira porta de entrada nessas relações de estreitamento de Brasil e Canadá. Então, trabalha muito forte nessa questão de mineração. Alguns bens de capital, trabalham também em algumas matérias-primas e tem aí agora trabalhando muito forte um contrato. O Brasil está tentando ampliar o seu comércio internacional com o Canadá, tentando reduzir as tarifas, né? Diminuindo as tarifas tanto para importação de produtos canadenses quanto de exportação de produtos brasileiros. Mas o Canadá ele tem essa maior expressão dentro da nossa cultura e ele só está nessa lista porque ele faz parte do bloco econômico da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Por isso que eu entendi ser relevante ele aqui, porque ele é mais relevante no bloco do que fora do bloco, porque ele só trabalha mais na mineração, questão de bens de capital, uma coisinha ou outra, não tem grandes relações com o Brasil ainda comerciais. Há sim uma relação turística muito forte, uma relação de educação, porque o brasileiro vai estudar muito inglês no Canadá, passa um tempo lá, isso é muito comum. Austrália e Canadá se tornaram polos aí de pessoas viajarem para estudar inglês, por ser até mais barato que os Estados Unidos, porque o dólar canadense ele vale menos que o dólar americano, é mais barato comprar dólar canadense do que dólar americano, então ele acaba se tornando também um ponto interessante de estudo para brasileiros. Mas está dentro de um bloco econômico muito forte, e isso talvez lá na frente possa ter uma repercussão maior em futuros negócios com o Brasil. Hoje o Canadá é inexpressivo. Vamos continuar depois falando na outra unidade dos povos árabes e outros povos, ok?